amo Jesus de todo o coração e eu acho que o amor cresce quando a gente conhece. Então eu precisava dar razão à minha fé e eu comecei a estudar. A minha infância foi toda em São Paulo, eu nasci aqui. Meus pais, Lila e Carlos, eram católicos. Eu fui batizada bem cedo, aqui na igreja, e consto no livro número 1 da igreja. E sou viúva, tenho 75 anos, tenho 4 filhas, tenho 7 netos, 2 bisnetas e um do coração a caminho. E também a minha infância eu estudei em colégio religioso, aqui no Colégio das Cônigas de Santo Agostinho, Desoazô, da época que era o Colégio das Freiras. E ali eu fiz minha primeira comunhão com 6 anos. Depois eu caminhei com elas o colégio todo. Aí saí de lá e fui para o Colégio Assunção, também um colégio católico, onde eu me formei na escola normal, na época como professora. E saí da escola, fui crismada também ali, e com 17 anos eu conheci o meu futuro marido. Comecei a namorar e com 19 anos eu casei com ele. E foi muito feliz, nós éramos muito apaixonados, né? Eu tinha uma vida não tanto religiosa. Ainda não servia ao Senhor e não tinha uma vida assim religiosa. Agora, e fui caminhando, tive essas filhas, né? Todas mulheres, sempre muito ocupada com elas. Elas também estudaram em colégio católico, no Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo. Como as minhas meninas estavam fazendo catequese no colégio, tudo isso, eu fui trabalhar aqui na comunidade, trabalhando com as crianças de rua lá. Depois também deixei esse trabalho e aí um belo dia uma amiga me convidou para vir aqui na Igreja Nossa Senhora Brasil, no grupo de oração. E eu vim meio para fazer assim, porque ela me convidou, eu vou, né? E aí cheguei aqui e fui tocada profundamente pelo Senhor. Conheci Jesus de uma forma incrível. Ele até, assim, me pediram, rezaram por mim, pediram uma palavra para mim. E o Senhor me manda Jeremias 33, como diz, invoca-me e eu te mostrarei grandes coisas que desconheces. Vou curar suas feridas. E eu achei aquilo maravilhoso. Saí daqui, entrei na primeira livraria que eu achei e comprei uma Bíblia. Falei, preciso estudar a Palavra de Deus. Eu amo Jesus de todo o coração e eu acho que o amor cresce quando a gente conhece. Então eu precisava dar razão à minha fé e eu comecei a estudar e já nesse estudo eu fui convidada para ser serva do grupo de oração por telefone por uma das servas que estavam aqui. E eu na hora disse para ela, não quero, eu já tenho muita coisa para fazer, não quero. Quando eu desliguei o telefone, me veio aquela passagem de Lucas, quando Nossa Senhora diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu liguei para ela de volta correndo. Falei, não, eu quero sim, eu vou servir, eis-me aqui. E aí comecei a ser treinada também. E aí a minha coordenadora já me deu um estudo para fazer, do Bom Pastor. Eu estudei durante mais de 20 dias esse estudo, pesquisei em todos os lugares. E consegui fazer esse estudo e dar a palestra aqui no grupo de oração. E aí, no dia seguinte, eu vindo para a missa aqui na igreja, eu encontro uma senhora que diz para mim, nossa, eu ouvi a sua palestra e vim me confessar depois de 40 anos. Então eu vi que Deus atua na gente. Não somos nós, mas é Deus que atua quando eu me ponho à disposição no serviço. E eu fiquei muito feliz com isso tudo. Isso me deu uma felicidade interna enorme. Outra graça que me aconteceu aqui desde o começo, no grupo de oração, foi que eu não sei explicar o porquê, nem como, mas era uma vontade, uma sede de Deus de vir à missa todos os dias. E daquele dia em diante, até hoje, eu vou à missa todos os dias. Eu só perdi
por doença, ou quando eu fui operada, ou uma viagem que não tinha mesmo como fazer para ir diariamente. Meu marido não era convertido, era católico, batizado, tudo estudou no Colégio São Bento, mas ele era meio assim, começou meio a ficar achando que eu estava um pouco exagerada. E eu acho que eu estava mesmo, porque eu estava apaixonada por Jesus. Mas eu não desisti, eu fui rezando, rezei a minha vida toda por ele, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, todo o tempo rezando por eles, na certeza que Deus ia fazer a obra do jeito dele, não do meu jeito. E eu vi que ao longo do tempo, meu marido já começou a aceitar mais, mas tem uns episódios muito engraçados. Às vezes eu viajava com ele e eu queria a missa. E ele falava, mas até na viagem você quer a missa todo dia? E aí o que eu fazia? Eu pedia a Jesus, me acorda. Aí eu acordava bem cedinho, saía pé ante pé da cama, e aí eu me vestia no banheiro, saía, ia para a missa, voltava, ele estava dormindo, nem percebeu que eu tinha saído para a missa. E a gente rezava, e eu rezava muito. Às vezes também rezei até no banheiro, escondido nas viagens, à noite, enquanto ele dormia, né, para poder ter aquele meu momento sozinha com Deus. E Deus ouviu essas preces, Deus ouviu e o que aconteceu? Meu marido ficou muito doente em um determinado momento e ficou com câncer mesmo. E aí ele começou a querer saber de Deus. E aí eu comecei a contar para ele como é que era, enfim, toda a palavra de Deus. Comecei a rezar com ele começou a aceitar a oração. E um dia, foi no dia 1º de janeiro, não vou esquecer nunca, eu estava na minha casa, toca a campainha. Era o Padre Henrique da Aliança de Misericórdia. Falou, vim visitar o seu marido. Aí sentou com ele, falou italiano, meu marido era filho de italianos, então falou italiano, lembrou da Itália, uma porção de situações. E aí eu falei, vamos tomar um lanche lá na cozinha? E ele falou, vai indo que eu vou ficar aqui com o seu marido. Ficou 2 horas com ele. E aí quando eles vieram para a cozinha encontrar, o Padre Henrique fez assim para mim, né? E aí meu marido entrou e falou, olha, eu sou tão orgulhoso, que eu precisei que um padre viesse aqui para eu ter coragem de me confessar. E ele se confessou e daquele dia em diante eu comecei a levar a Eucaristia para ele diariamente, rezando junto com ele. E foi muito bonita a hora que ele morreu, porque ele estava para morrer, ele chamou cada filha, despediu de cada uma em particular, depois ele chamou cada neto, despediu de cada neto em particular, e eu fiquei para o fim. E eu falava, nossa, será que ele não vai falar comigo, né? E aí ele pediu que todo mundo saísse do quarto e falou para mim assim, eu estou morrendo. E normalmente a gente responde o quê? Imagina, não está morrendo nada, né? E eu falei para ele, quando você chegar lá, você fala para Jesus que eu adoro ele. Aí ele deu uma risada e falou para mim, fica sossegado, eu estou agarrado na mão de Jesus. Ele está aqui comigo. E morreu no dia seguinte. Então eu vi a conversão dele, participei dessa conversão e eu acho que isso é assim, para que todo mundo saiba que não é impossível, que Deus prometeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Vi a conversão dos meus pais, da minha mãe, que na hora de morrer também teve um suspiro e ela disse, eu estou muito bem na paz do bom Deus, e morreu. Meu pai que morreu comigo ali nas minhas mãos e eu também rezando com ele. Meus irmãos que faleceram todos também na graça de Deus. Meu sogro e minha sogra. Então Deus atua de uma forma extraordinária quando a gente serve Ele. Por volta dos meus 40 e poucos anos, eu tenho um cunhado, irmão do meu marido, que estava muito doente e fazendo hemodiálise e precisava fazer um transplante renal. Os irmãos tinham cada um problema, não podiam doar o rim. E eu ofereci para doar o meu. E sentia no meu coração que eu tinha que doar esse rim. E foi uma coisa assim muito especial também, porque quando eu falei que eu ia doar, começou a perseguição, porque a minha mãe e meu pai não se conformavam com isso. Então eu fui falar com o bispo para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada.
E o bispo disse para mim, olha, se eu tivesse que seguir meus pais, eu não seria nem padre, o que dirá bispo. A senhora faz muito bem, pode doar. Então doei o rim. E aí quando eu fui para a sala já fui assim, o meu cunhado ele já era católico, já era da Opus Dei, a gente conversou muito e a gente ia rezando e fomos juntos para a sala de cirurgia rezando. E eu cheguei, ele numa sala e eu na outra. E aí eu rezei pelo médico, rezei pelos enfermeiros, rezei por todo mundo na sala. E depois quando eu acordei da cirurgia, foi a maior experiência de Deus que eu tive na minha vida. Eu senti uma alegria, mas uma alegria tão grande no coração que eu podia morrer naquele momento, porque eu achei que o céu era aquilo. Era uma alegria assim imensa. E aí no dia e aí veio a notícia que o meu cunhado já estava comendo e já tinha urinado um monte, então estava funcionando, uma beleza. Aí no dia que eu fui embora, o médico chegou para mim e disse, eu preciso falar com a senhora, eu quero que todo mundo saia do quarto. Então ele ficou, me fala desse Deus seu. E aí eu contei para ele de Jesus, contei de toda a graça de Jesus, contei de tudo que Deus fez na minha vida. E desse dia, depois que eu comecei a ir à missa, eu comecei a encontrar com ele todos os domingos na missa. Ele já faleceu, mas morreu convertido também. E ele falava para mim, olha, aquela tua conversa caiu fundo no meu coração. Então, quando a gente serve o Senhor, a graça é extraordinária. Deus atua na vida da gente de uma forma extraordinária. Hoje eu tenho um trabalho aqui na igreja muito especial. Eu primeiro sou ministro da Eucaristia, que para mim é uma honra, ministro extraordinário da Eucaristia, então eu sirvo ao Senhor nas missas, né? Eu também sou catequista de adultos, no curso de iniciação cristã para aqueles adultos que vão ser crismados, ou que precisam ser batizados, ou que precisam fazer primeira comunhão. E é uma graça tão grande, porque hoje em dia eu tenho outros professores que foram meus alunos. Quando meu marido estava doente, eu esqueci de contar, eu senti que eu precisava estudar mais ainda, que eu senti essa necessidade. Então eu fiz um vestibular, que também o Espírito Santo me ajudou, porque eu já não sabia mais nada, e eu passei, e aí comecei a fazer a faculdade de teologia ali no Claretiano. Ela era semipresencial, então eu ia na faculdade alguns dias e outros eu fazia pelo computador em casa, tive que aprender a mexer em tudo aquilo. E aí eu também levava para o hospital, quando eu estava com ele ou com meus pais no hospital, eu levava o computador e eu fazia meus trabalhos, interagia ali e consegui me formar. E trabalho no grupo de oração aqui. Tem outro trabalho maravilhoso que Deus me chamou aqui, que é o plantão de oração. Então, nas terças-feiras, nós nos reunimos, as servas do grupo de oração se reúnem aqui, a gente atende individualmente as pessoas e rezamos por elas, nos problemas que as pessoas estão passando. Então, é como se fosse uma escuta. A gente ouve a dor da pessoa e reza com a pessoa. E eu já vi milagres incríveis acontecerem aqui, Deus atuando de uma forma maravilhosa. Visitei bastante os hospitais, também com essas servas, a gente ia nos hospitais e vou até hoje. Rezamos pelos doentes nos hospitais também, providenciamos a unção dos enfermos com algum sacerdote para ir lá, damos todo o atendimento a essas pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Então é um serviço que me dá uma alegria imensa. Eu nunca senti tanta alegria como servir ao Senhor. O que aconteceu? Eu comecei a conhecer um teólogo americano chamado Dr. Brent Pitre, que é um leigo, casado, tem 5 filhos, um homem muito sábio, muito estudioso e que tem uma teologia que me tocou no coração, porque ele pega o Antigo Testamento que se realiza no Novo, que é o que a gente chama de tipologia. Né? E aquilo me encantou. Então eu comecei a fazer a tradução dele e a princípio eu ensinava para as meninas aqui no grupo de oração, para as servas. Depois eu comecei a gravar nas férias para mandar para elas. E elas começaram a mandar para muitas pessoas, amigas, etc. Aí começou a espalhar de tal forma que eu tinha que mandar para muita gente.
Então a Ruth, minha amiga, montou o primeiro grupo do Dr. Brent Pitre. E aí nesse grupo foi espalhando e hoje em dia eu tenho mais de 3.000 padres recebendo. Dom Adair me diz que ele manda para 42 bispos, que mandam para todas as dioceses deles. E isso foi o Espírito Santo que espalhou, porque eu nunca fiz nenhuma propaganda disso. E eu me sinto muito feliz, sabe por quê? Eu achava que eu era um canal. Né? Eu era assim como uma cana que a água passava e regava lá embaixo, e eu que era simplesmente esse canal. E aí um dia eu estava lendo o São Bernardo de Claraval, e eu vou ler para vocês, para mim não inventar nenhuma palavra, porque ele respondeu assim para mim, São Bernardo: se tens bom senso, serás mais concha do que canal. O canal deixa passar simplesmente a água sem reter uma gota. A concha, pelo contrário, primeiro se enche a si mesma e depois extravasa do que lhe sobra da sua plenitude. E São Bernardo acrescentou também: hoje nós temos muitos canais na igreja, mas poucas conchas. Então eu entendi a partir disso que o Senhor me chamava para ser concha e que Ele tinha feito de mim essa concha, porque esse trabalho que eu faço de tradução, primeiro eu que aprendo, é bom para mim. Eu cresci na fé, eu aprendi muito e aí eu posso partilhar com os outros todo esse trabalho. E eu soube até que o padre Reginaldo Manzotti já usou a minha homilia no sermão dele. Fiquei muito feliz com isso, muito agradecida ao Espírito Santo. E agora eu quero falar com você. Eu sou viúva, como vocês sabem, mas o Senhor atua em todos nós, na nossa vocação cristã, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não importa a idade que você tem, não importa o estado seu, não importa aquilo que você tem medo, de repente, eu não sei falar, não sei fazer. Importa você viver a sua vocação cristã. Você vai ser feliz com isso, tenha certeza absoluta. E Deus vai derramar muitas graças. A gente, por nós mesmos, não conseguimos nada, mas Ele dá a graça e a gente vai em frente e é vitória. Quando me chamaram, eu cheguei a desligar o telefone, mas aí eu me lembrei daquela palavra de Nossa Senhora em Lucas: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E eu imediatamente liguei de volta para a pessoa e disse: eis-me aqui, Senhor. E com isso, Deus tem honrado o meu serviço, tem honrado tudo aquilo que eu precisei na vida passar. Ele sempre esteve comigo até esse momento e eu sou muito feliz em servir o Senhor. E eu quero hoje renovar esse sim. Eis-me aqui, Senhor. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem
e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.